finalmente mais um episódio do Ponto de Parada. Ponto de Parada que é uma iniciativa do Já o Clique com a Agência Only, com a produção do Marcel Sabatino Empresarial, que ajuda a construção dessa estrutura aqui do Ponto de Parada, né? Nosso principal intuito e propósito é trazer convidados aqui que fizeram parte da nossa vida. Hoje eu estou aqui com o João Marcos Tibúrcio, amigo de infância, estudamos juntos, empreendedor aqui na cidade. Hoje ele é, vamos falar a grosso modo assim de começo, dentista. Dentista. Né? Dentista, especializado em implantodontia, reabilitação oral e estética, né? O João é formado na USC, né, João? Na USC de Bauru. 2005. Antiga Universidade do Sagrado Coração, né? Hoje acho que Agora é Unisagrado. É Unisagrado. E ele veio aqui para conversar com a gente por ser uma pessoa que está empreendendo aqui na cidade. Hoje a clínica é nova, né? Teve uma mudança ali de endereço, uma nova estrutura. E contar um pouco para a gente do que é a sua profissão. Acho que seria legal você se apresentar, falar um pouco de você, da sua jornada, onde você estudou. A gente pode deixar as histórias nossas para trás, não precisa ficar pública aqui hoje, mas seria legal aí você trazer para a gente um pouco de você, né? Depois a gente entra na parte mais técnica, mas onde você nasceu, sim, toda essa história aí. Qual hospital, né? Que já ouviu falar, você nasceu em que hospital? Sim. E fica à vontade aí, João. Bem-vindo aí. E ponto de parada, cara, a ideia dele é a seguinte, só para relembrar o conceito. Quando a gente estava pensando no nome, a gente falou assim, onde que a gente encontra pessoas e troca uma ideia, assim, sem compromisso, descontraída, né? A gente pensou em nome de bar, um monte de coisa assim, mas a gente falou, ponto de ônibus, que é uma coisa mais aleatória. Que é uma coisa que todo mundo para ali, né? Que você vai conhecer pessoas, trocar ideia ali por menos tempo que seja, e você acaba conversando, trocando sim, ideia, conhecendo um pouco de uma pessoa que você nem conhecia, né? Nem imaginava conversar, que nem talvez. O João, no caso, faz anos que a gente não se falava, sim, mas agora nessa parte de que a gente voltou a virou adultos, né? Estamos aí na parte de negócios. As vidas, elas se separam de alguma forma, mas elas acabam se reunindo. E o ponto de parada é um ponto justamente para isso, para a gente se reencontrar e trocar uma ideia e trazer o melhor. Principalmente, a ideia nossa é tentar trazer para quem está assistindo a gente como que a gente muda a vida de pessoas. E a área de saúde, cara, acho que é o top 1 ali, desde a parte de odonto até a parte de medicina mesmo, eu acho que transforma vidas. Então se apresenta para a galera aí, foi uma breve introdução para relembrar sim, o que é o ponto de parada, né? Eu sou João Marcos Tibúrcio, conheço o César há muitos anos. O tempo César, deixa quieto. O Lucas aqui da agência, o Marcel também já, acho que em algum momento estudamos junto, né? Com certeza estudamos. A galera. Então é muito legal, obrigado pelo convite, César, de estar aqui, de poder falar um pouco da minha profissão, né? Então, como eu estava dizendo, eu sou daqui de Jaú, meu nome é João Marcos Quintchev Tibúrcio. O Quintchev a gente sempre deixa de lado, porque ninguém sabe falar. E se falar não sabe escrever. Não sabe escrever, justamente. E eu fiz a minha faculdade em Bauru, lá na USC, no Sagrado Coração. Me formei no ano de 2005. Logo que eu me formei, eu já entrei na especialização de implantes, né? E... enfim, fui para o Mato Grosso do Sul, trabalhei lá em rede pública, fui coordenador de saúde bucal lá. É verdade, você foi para o Mato Grosso. Fui lá para o Mato Grosso do Sul. Um tempo lá, né? Fiquei, meus 3 filhos nasceram lá. Aliás, tenho 3 filhos, sou casado com a Adriana, que é uma baita mãe. Tenho 3 filhos, a Marieva já tem 18 anos, a Valentina tem 15 anos e o Henrique tem 12 anos, né? E nesse caminho, cara, eu tive a possibilidade de passar por vários segmentos da odontologia, né? Eu me formei, fui para o Mato Grosso do Sul trabalhar na rede pública. E ao mesmo tempo consultório particular. E junto disso, César, já entrei na pós-graduação de implantes, né, cara? Antigamente eu não sou tão velho, mas hoje o pessoal se forma, né? É mais fácil, entra lá, se conecta num curso, faz inscrição e entra numa especialização. Na minha época não, na minha época a gente tinha que fazer uma pós-graduação em implantes, na época era 14 meses,
nós éramos em 20, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Inclusive a equipe que eu me especializei é toda de Bauru. Então, naquela época não tinha online, né, cara? Então o pessoal de Bauru, eles estavam uma semana em Campo Grande, uma em Goiânia, uma em Belo Horizonte, né? Até, enfim, disseminando a especialidade. E eu acabei fazendo a pós, dos 20 alunos que nós éramos, cara, tinha 10 vagas para especialização. Aí tinha uma prova e tudo mais, acabei passando nessa prova, fiz a especialização. Era tipo um pré-vestibular, um vestibular para você fazer essa especialização, era um pré-requisito, não que né? nem hoje, né? Para entrar na especialização você já tinha que estar na turma de pós-graduação, né? Isso eu acho válido, César, porque hoje eu vejo, cara, muitos profissionais sem muita capacidade por isso. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Eu acho que enfraqueceu um pouco não só na minha área, na odontologia, eu vejo em várias áreas. Sim. Porque antes você tinha que ter requisitos, era uma prova, um baita de um TCC. Hoje eu vejo, por exemplo, na minha especialização eu fiz 62 implantes. Eu conversei com uma colega, que eu opero para ela há alguns anos, de uma cidade aqui vizinha, ela fez a especialização agora em Marília e fez 2 implantes. Ou seja, como é que você tem um título de especialista com uma formação... né? Prática pouca, né? Prática pouca. Teoria é uma coisa, prática é outra. Justamente, né? A vivência de consultório é outra coisa, né? E aí eu acabei voltando para Jaú em 2013, trabalhei no Sindicato dos Metalúrgicos aqui por um tempo, fiz a parte de implantodontia lá também, junto com um consultório particular. A metalurgia em Jaú é um ramo bem grande. Eu não tinha essa ideia, cara. Quando eu vim para Jaú e comecei a trabalhar lá, na época eu tinha 4 mil sócios. Né? Imagina, cada família tem 3 pessoas, então a gente está falando de mais de 10 mil pessoas. Foi um caminho legal também. E depois eu foquei muito na parte cirúrgica, por alguns anos. Por exemplo, eu fazia cirurgia em Lençóis Paulista, em Bariri, em 2 Córregos. Micro-região. Micro-região, né? Até que chegou ao ponto que a gente fala, não, peraí, vamos ficar em casa, vamos desacelerar. Eu já sou um pouco acelerado, né? Gosto muito do que eu faço, então, eu não sei se você percebeu agora, pouco antes de estar marcando cirurgia domingo, né, cara? Porque o paciente precisa, o médico anestesista só pode nessa data, então, assim, a gente gosta muito desse rolê. Até para o pessoal ter uma noção, a gente está gravando o podcast hoje 7h30 da manhã. Porque a agenda do doutor ali, a gente deu um jeito de encaixar, porque, pô, a gente precisa falar disso, precisamos estrear. E falar dessa insanidade que era, né? Justamente. Hoje você diminui um pouco. Eu já diminuí. Hoje eu me dedico 100% à clínica, ao consultório, né? É um prédio novo. Nós abrimos ele agora, inauguramos em setembro, dia 12 de setembro, cara. E, assim, foi uma realização, né? Porque eu acho que quando a gente consegue, que nem vocês têm aqui uma agência legal pra caramba, uma equipe legal. Eu consegui agora, a minha equipe eu já tenho há um tempo. Mas você tem o seu lugar, a estrutura agora a gente fez com tudo novo, tudo moderno, equipamentos de última geração, né, cara? Por exemplo, agora, recente, a gente adquiriu um scanner de escaneamento sem fio, um produto que quase, assim, as clínicas não têm, é difícil ter, é uma coisa nova, um equipamento suíço. Então, assim, eu coloquei todas as minhas fichas, toda a minha energia nesse projeto da nova clínica. E o sucesso, ele vem porque é uma trajetória. Não é porque agora está num prédio novo, num prédio bonito, que... Então, a gente já vem trabalhando há um bom tempo aqui em Jaú. Eu não tenho níveis sociais no meu consultório, eu atendo necessidades, né? Eu tenho paciente que é desde uma senhora que faz faxina até um empresário, não tem idade. Não tem idade. Eu atendo paciente, por exemplo, eu já fiz cirurgia no ano passado num menino que a bola de sinuca escapou da mesa, os 2 dentes da frente, o cara, moleque de 17 anos, cara. Teve que fazer implante. Como faço, eu já fiz no paciente mais velho de 93. Uhum. Então, isso é meio... Porque todo mundo acha que implante, né, a minha área é implantodontia, né? Que é uma coisa só para pessoas mais velhas. Não é? Eu acho que é até a primeira pergunta que eu ia fazer para você. Às vezes as pessoas, elas têm... Os termos que às vezes são técnicos para a gente, para o público comum, pode parecer que é uma coisa complexa, né? Nossa, vai abrir minha cabeça, vai fazer um monte de coisa. Vai pegar uma broca, vai furar lá. Não é assim. A ideia, acho que o primeiro conceito, né? O que é um implante ortopédico? Odontológico. Odontológico, né? O ortopédico é de biomecânica ortopedia, da vida, né? O que seria o implante odontológico, né? E quando ele é indicado?
Porque existem vários tipos de implantes, né, odontológicos, Sim. e os tipos de indicação, como você falou, tem o cara que é mais velho, tem o cara que teve uma lesão ali, de uma bolada de um acidente, né? né? O implante, César, ele é um formato de parafuso, ele é em titânio, existem graus de titânio, esses graus de titânio definem muito a qualidade, né, que a empresa usa, do tipo de implante que você usa, ou seja, não é uma coisa só. Né? Existem inúmeras fábricas hoje no mercado. Ainda Fazendo bem, uma analogia besta, é que nem celular. Você tem um celular ruim e um celular bom. E o celular bom, justamente. Né? E o implante ele vem para fazer qual função? Para substituir uma raiz de um dente. Vamos falar de um dente. Você, por algum motivo, perdeu um dente, fez um canal, teve uma infecção, o dente do siso formou uma infecção, você perdeu esse dente. A gente consegue substituir ele através do implante. Eu removo esse dente, ou se o dente já não está lá, imediatamente instalo o implante e consigo, nesse período, desenrolar o caso. Ou seja, colocar dentes em poucos dias, colocar dentes em alguns meses, que até é uma coisa que todo mundo, né, questiona muito, né? Pô, se eu perder um dente, quanto tempo eu vou ter um dente de volta, né, César? Todo mundo tem essa pergunta, né, cara? Porque você vê muita propaganda, coloca dente no mesmo dia, coloca dente no outro dia. Aí vem paciente, o meu vai ser daqui 6 meses. Nossa, o meu dentista falou que é 1 ano. Cara, eu sigo a minha base técnica, né, a minha experiência e sigo os estudos científicos, né? Sigo o que a literatura fala sobre cada marca. Por exemplo, né, eu posso instalar um implante no paciente, César, e eu tenho 2 momentos onde eu posso colocar dentes. O primeiro momento se chama carga imediata, que é colocar dente no mesmo dia, no outro dia, enfim, poucos dias. Existe um outro momento que se chama carga tardia. Carga tardia, eu tenho que aguardar um período. Dependendo do implante, aí entra essa parte de marca, de qualidade, eu posso pôr dente, de 40 a 90 dias, a 120 dias. Isso vai depender de cada tipo de implante que eu usei, né? Mas o mais interessante também, cara, é assim, o que me diz se eu posso pôr dente em você em um dia ou não? Né? Muita gente tem essa dúvida. Por que eu tive que esperar? Quando você instala o implante, ele tem um formato de parafuso para entrar no tecido ósseo e ter uma retenção, ou seja, ter uma estabilidade. Essa estabilidade, cara, ela é medida em força Newton, em torque quilo. Então a gente tem o equipamento de implante, que ele todo digitalizado, eu calibro ele, então coloco lá 40 newtons, ou seja, 4 quilos força. Travou com 40 newtons? Ok. Como eu trabalho com implante há muito tempo, eu ainda uso o meu torquímetro, né? Que é a chave manual. Né? Eu gosto muito disso. Vou lá, confiro ou aumento esse torque, aí eu posso pôr dentes. 40 newtons, 4 quilos de força, eu posso fazer carga imediata. Se tiver um travamento abaixo disso, eu tenho que aguardar esse período. Porque aí o próprio organismo vai fazer esse travamento. Na verdade, isso é uma questão óssea. Né? Não que a pessoa tenha um osso ruim ou outra pessoa tenha um osso bom. Nós temos características no nosso tecido ósseo. Temos 5 tipos. Isso é meio que padrão. Padrão, nós temos 5 tipos ósseos. Né? O nosso osso ele é composto da parte cortical, que é a parte dura, a parte mais densa, e ele é composto da parte interna, que se chama parte medular, que é onde tem a vascularização, onde tem sangue, vamos dizer assim. Acontece que algumas pessoas não têm uma parte cortical mais espessa. Então ele se torna, no nosso linguajar, um osso pobre, ou seja, um osso mole. Sim. E não tem nenhum exame, cara, antes da cirurgia, que me fala, o osso do César é duro, o do Marçal é mole. É explorando. A gente tem as imagens, onde a gente tem as quantificações, né? Eu tenho a quantidade de osso, a altura, a espessura e também os implantes, César, isso é legal falar. Cada empresa tem um formato de implante, ou seja, tem implantes que são para carga imediata. Para a gente forçar. Eu me especializei muito em carga imediata, em dente de poucos dias. Então eu busquei os melhores implantes para isso. Né? Então, por exemplo, extraí um dente, coloquei um implante. Travou, a gente fala muito, travou, dente de poucos dias. Não travou, aguarda. Vou ficar sem dente? Não. Vamos colocar um provisório. Alguma coisa para você ter uma vida social normal, para você poder ter uma... Esteticamente ali você A gente fala que nessa fase de transição, eu procuro deixar o paciente da melhor maneira possível, porque é uma fase ruim, né? É uma fase onde talvez tenha que usar uma prótese, a gente sempre gosta das próteses cimentadas, que não saem,
Mas em alguns casos não tem como, o paciente tem que usar uma prótese móvel. Móvel pra... Por isso que eu me especializei muito na carga imediata, para quanto menos deixar esse cara sem dente, né? E como a gente estava falando, só voltando um pouquinho no assunto do osso, que tem a ver com a carga imediata, às vezes o paciente acha assim, eu tenho osso ruim. Não, você não tem osso ruim, você só tem um osso mais medular. Mais medular. E não é que ele é ruim, ele só não tem esse processo de ter o travamento do implante inicial, né? Show. E o caso de tratamento com implante, ele é indicado, então, dependendo em todos os casos em que existe uma perda do dente. Isso, justamente. A indicação de implante é perda dental. Independente do motivo, procura o Tiburcio lá que ele vai dar um jeito. Justamente. Independente do motivo, independente da idade. Uhum. Independente até, uma pergunta que muita gente faz também. Pô, mas eu uso dentadura há muito tempo. Eu já perdi todo o osso. Eu não posso fazer implante? Me falaram que eu não posso fazer implante. Cara, isso não existe. É lenda. Lógico que pode. Por exemplo, eu, cara, me especializei em técnicas de instalação de implante, César. Pra você ter uma ideia, a gente não coloca o implante, na maioria dos casos, sim, reto. Mas em muitos casos, por exemplo, quando o paciente não tem estrutura óssea, a gente usa angulações. Ou seja, eu posso ter inclinações desses implantes até 45 graus. Por exemplo, o cara que usa dentadura há muitos anos, ele, perdi, meu ossinho sumiu. Tá. Não foi só o osso que sumiu, né? Talvez o seio maxilar também desceu, porque você perdeu os dentes, o seio é pneumático, nós respiramos e ele vai aumentando essa cavidade. Então, na verdade, foi o seio que desceu, não foi também só o osso que subiu. Interessante. Okay? Eu me especializei também em enxertos, né, ósseos há muito tempo. Fiz muito enxerto ósseo na vida, né, muito fácil ainda, alguns momentos que tem necessidade. Mas, por exemplo, o caso da dentadura. Existe uma técnica que chama all-on-4, ou seja, tudo sobre 4. Sim. Onde é utilizado 4 implantes maiores, grandes, e usa as inclinações. Então, por exemplo, a gente tem aqui o osso do canino, o pilar canino, que ele é bem... Esse é um osso que é muito... Todo mundo tem, mesmo o cara que perdeu todos os dentes. Às vezes ele tem numa proporção menor, né? Mas o que eu faço? Eu vou lá, inclino esse implante, né? Tudo medido pelos exames, lógico, tudo bem planejado, inclino esses até 45 graus. O que eu ganho, cara? Eu ganho uma quantidade de implante maior, eu ganho um osso bom, que é um osso cortical, por exemplo, na parte superior, forte. Eu falo muito da parte superior porque é um osso mais medular, mais mole. Uhum. E o que acontece? Quando eu trago esse parafuso, esse implante para trás, eu jogo a saída dele aqui, eu diminuo o braço da prótese. Porque a prótese tem um espaço onde fica lá vazio. Então, com a técnica, casos de all-on-4, eu acho que eu fiz uns 2.100, mais ou menos, já, pra você ter uma ideia. Né? Inclusive, você considera especialista? Inclusive, tem uma marca que eu uso muito, né? A gente não fala muito de marca, mas a Implalife, que é uma marca que eu uso muito. Depois a gente manda para eles e pede Eu já instalei mais de 6 mil implantes deles, cara. Daí isso eu faço o trabalho junto com eles, científico, ajudei a desenvolver implante. Então, eu respiro implante, respiro isso, né? Reabilitação oral. A reabilitação oral é implante, é estética, ela é uma junção de tudo isso, na verdade. É uma reabilitação no sentido literal mesmo. Justamente. Tipo, até a forma da pessoa se alimentar muda, né? Sim, cara, sim. Muda tudo, cara, muda tudo. E assim, esses casos de protocolo em maxila, né, que a gente estava falando, da técnica all-on-4, o cara que não tem osso, eu consigo reabilitar em 3, 4 dias com carga imediata. Ou seja, eu boto o cara para comer, né, tirar a dentadura, dentes fixos, sem céu da boca, estética linda, né? Mas não é o ponto-chave é a função. O ponto-chave é devolver função, é devolver vida. E afeta vários aspectos, né? Não só na alimentação, mas respiração é afetada. Sim, cara, sim. Eu vejo que o impacto maior, cara, assim, são 2 impactos muito grandes. Um, na parte da saúde. Tem 2 coisas que a gente precisa para ser, vamos dizer assim, bem na vida. Para você ser feliz, você precisa dos dentes para sorrir. E para você sorrir, você precisa ter saúde. Então você precisa se alimentar. Então é uma coisa muito importante, cara. Muita gente não leva isso em conta. Você está preocupado com a estética, mas a pessoa está lá com os dentes numa condição que ela não come bem, né? Então, o aspecto de saúde é o ponto-chave. Segundo ponto, o aspecto social, cara. Eu vejo muito paciente com problemas assim, ó. Por exemplo, uma paciente, a Rita. Eu trabalho numa empresa há 11 anos, eu nunca fui na festa no final de ano, na comemoração. Porque eu tenho vergonha. Eu só como sozinha no refeitório.
Porque ela tem vergonha, ela usa uma prótese, ela tem medo de soltar, de cair. Cara, não sei se você viu o que aconteceu no Palmeiras, uma história do pai do Endrick, Não? do jogador. Os jogadores viam que tipo, todos os funcionários almoçavam, jantavam com os jogadores. Ele viu que o pai do cara ficava escondido lá só tomando sopa. E o Jailson, que era um dos goleiros do Palmeiras, chegou no cara e falou: o que tá acontecendo aí, né? Ele falou: cara, que eu não tenho os dentes aqui, eu não consigo comer, então eu só tomo sopa. Aí os jogadores pegaram, fizeram entre eles ali, puseram o dente no cara e é o pai do moleque que tá no Real Madrid hoje. O pai do moleque tá no Real Madrid hoje, justamente. Você imagina a situação, você ficar de lado. E os jogadores perceberam, falou, todo mundo feliz aqui, ó, pra você ver o nível que pode chegar da pessoa não socializar. Não socializar, não sair de casa. Entendeu? Aquele que eu ainda estava falando, eu saio do meu trabalho e vou para casa. Tem festa do meu neto, do meu aniversário, ela falou, por exemplo, eu fico lá no canto, eu vou lá, pego um pedacinho de coxinha, põe na boca. Então, cara, faz churrasco, não consegue comer uma carne. Não consegue comer uma carne. Então, assim, casos de a mulher perder os dentes do marido separar porque não foi tratar. Cara, são histórias assim que a gente leva isso muito pro lado humano, sabe? Eu penso assim, essa pessoa ficou há 30 anos com uma dentadura, ela tá vindo aqui depositando tudo aquilo que ela vem sonhando e tentando em cima de mim. Então eu não tenho chance para errar, né? E se acontecer algo durante o tratamento, eu tenho que estar ali e tenho que ter a maior experiência para isso, para resolver. Para resolver. Né? Então, esse senso de responsabilidade que a gente, lógico, já tem na vida adulta, ele aflora mais, eu acho, nessa parte da profissão, porque, como toda profissão, você tem a responsabilidade, ele tem a dele, cada um tem a sua responsabilidade. Mas é um trauma, né, cara? É um trauma. E o legal, cara, é você pegar e a pessoa fazer a cirurgia, que é o que a gente mais gosta, né? Por isso que sai muito vídeo, né? O pessoal chega lá, eu quero gravar meu vídeo, né? Cara, ele chega e fala, cara, eu tô comendo, eu tenho vida agora. Sabe? Aí a pessoa vai lá e emagrece. Você vê o cara foi lá, fez a barba, cortou o cabelo. Então você vê que a pessoa, ela deu uma volta na vida dela. Dá uma virada de chave. Dá uma virada de chave, cara. É muito legal participar disso, né, cara? E, por exemplo, a pessoa, ela vê ali que ela tá começando a ter uma quebra de dente, porque tem muitos casos na odontologia também que às vezes a pessoa tem um problema crítico de canal e ela não sente a dor, quando vai ver já é tarde, né? Sim. Quais tipos de exames hoje que existem para ver a necessidade do implante ortopédico, ou quem já teve a perda do dente, a complexidade disso, porque às vezes, porque eu falei para você, o povão, não falo povão no sentido pejorativo, mas a galera que não entende tecnicamente como que funciona, acha que, nossa, vai ter que abrir minha boca, vai ter que abrir tudo. Quais são os exames para poder fazer diagnóstico? Um diagnóstico, né? O planejamento, ele consiste em avaliação clínica, né? Também faço exames de sangue, tudo mais, do paciente, quando ele vai para a cirurgia, né? Mas o principal são os exames de imagem, né? A gente dispõe de radiografias. O mais comum é o raio-x panorâmico. Que é aquele 360. É o 360, onde ele vê tudo. O raio-x panorâmico, a gente faz ele, mas a gente consegue ter uma visão frontal. Por exemplo, eu consigo ter a ideia só em 2D, vamos dizer assim. Aí a gente tem outro exame, que é o mais aprofundado, que é o mais indicado, que é a tomografia. A tomografia, ela mostra em 3D. Então ela mostra toda essa estrutura, os volumes ósseos, a infecção onde ela está instalada, né, cara? Eu, normalmente, alguns casos panorâmico, tomografia, mas específico no canal, que nem você disse. As pessoas têm uma coisa na cabeça que acham que só é canal quando dói. E não é assim. Né? Nós temos a biopulpotomia, que é onde tem muita dor no canal, tem a necropulpotomia, a calcificação, onde o paciente não sente, mas já deu canal esse dente. Né? Já deu. E uma coisa interessante, César, que eu sempre friso para muita gente, faça no seu dentista, enfim, ou por conta própria, faça um raio-x panorâmico anualmente. Anualmente, pra você ver. É que nem um hemograma, é que nem você fazer um exame de sangue anualmente. Você vai acompanhar a tua saúde bucal. Você vai evitar problemas lá na frente. Você vai evitar perdas ósseas, você vai evitar chegar num canal. Vira um preventivo, né? Um preventivo. Você vai gastar muito menos dinheiro, vai ter muito menos problema. Eu acho que isso é uma certa
vamos dizer assim, ninguém leva a sério isso, né? Vamos dizer assim. A saúde em si, né? Agora tá virando uma cultura mais... a galera tá até porque o acesso à informação, a gente tá tentando fazer isso também, né? Vem crescendo aí. Vem crescendo. Hoje você vê todo mundo fazendo academia, legal pra caramba, né? Lá no consultório mesmo, as meninas estão tudo fit, né? Então, todo mundo, 4 horas eu tomar meu whey. É legal pra caramba. Você vê todo mundo ali. Mas como que tá seu dentista? Como que tá seu cardiologista? Justamente. Para você comer bem no nutrólogo, e no nutrólogo comer bem, você precisa estar com os dentes bons. Por exemplo, muita gente tem problema de estômago, problemas de intestino, né, cara? Agrava muita coisa você não ter uma boa mastigação. Porque você não tem uma trituração ideal dos alimentos. O teu organismo vai conseguir captar todos esses nutrientes? Não. Né? Por exemplo, eu conheço paciente que já me relata, nossa, eu como tudo sem óleo, eu só salada, carne tal e tal, mas eu faço exame e dá tudo alterado. Então, por exemplo, eu já recebi muito paciente vindo do endócrino. Cara, você não está mastigando. Então, você está fazendo a quebra. Você está seguindo uma dieta boa, mas você não está conseguindo absorver esses alimentos. Então, ou seja, a saúde. Saúde. Né, cara? A saúde entra ali. Legal. E acho que uma pergunta que você deve escutar muito e que acho que eu me sinto na obrigação de fazer, que é o medo da galera, né? Cara, o quanto que isso dói, o quanto que eu vou ficar quantos dias sem falar, né? Deve ter todo esse estigma aí de, deve doer. Sim. Como que é a cirurgia em si e o pós-operatório? Sim. O processo cirúrgico, César, o paciente ele não tem dor ali no processo cirúrgico. Né? Lógico, a gente usa as anestesias. Inclusive, eu uso até um médico anestesista em alguns casos, ou pacientes que têm caso de saúde que eu preciso do médico anestesista, ou por opção, por medo, né? Por traumas. Sim. Por exemplo, eu já operei paciente com ponto safena, AVC, Parkinson, como fala, autista, síndrome de Down. Então, por quê? A sedação consciente, o médico, o Dr. Gilberto, que trabalha comigo há mais de 6 anos, ele vai no consultório, monta todos os equipamentos dele. Alguns dias do mês ele está lá presente, né, o dia inteiro para cirurgias. Então, chama sedação consciente. É uma intervenção intravenosa, onde é colocado medicamentos, o paciente todo monitorado, o paciente vai dormir. E o legal é que se eu falar... Não é nem César, no local, Não, seda e depois mesmo. Anestesia. Só que o paciente já não sente anestesia. Sim. Né? E às vezes o paciente está ali, César, abre a boca um pouquinho. Responde, porque é uma sedação consciente, não é uma anestesia geral. Né? Legal disso, você controla sangramento, você controla hematomas, inchaço pós-cirúrgico, medicações para isso. Cara. Né, cara? E o paciente sai andando. Vai um acompanhante, lógico. Né? Então a gente tem, né, a pergunta, né? Vou sentir dor? Na hora da cirurgia, não. Se você pedir, sente, mas não vai. Se pedir, sente. Vou sentir dor? Não. Pô, mas a grande dúvida, mas e depois, a hora que passar a anestesia, a hora que eu chegar em casa? Aí entra o pós-operatório. Eu falo muito para o paciente, se você seguir tudo o que eu te falar, a chance de você ter dor é mínima. O problema é, graças a Deus, assim, eu tenho assim, pacientes, César, os pacientes, eles captam a minha informação legal. Ou seja, eles obedecem. Então isso é legal. Mas isso eu acho que vem do trabalho já do planejamento. De você ter uma boa explicação sobre o caso, o paciente ser ciente do que ele vai fazer, ele é ciente das técnicas que eu vou poder fazer nele, do implante que eu vou fazer. Então, a parte do medo, ela vai quebrando aí também. Né? Porque a pessoa está entendendo o tratamento, ela está caindo esse medo. Por exemplo, mas vai demorar horas a minha cirurgia. Cara, uma cirurgia de protocolo, que é as cirurgias maiores, né? Protocolo é a parte total de implante. Depois a gente vai falar disso também. O protocolo é uma cirurgia que a gente extrai todos os dentes, desde que seja indicado extrair, estejam perdidos, faz todas as técnicas cirúrgicas, faz a moldagem em 1h30. 1h30, super rápido. Tem paciente que chega lá e fala, nossa, minha cirurgia demorou 5 horas. Até um dia eu perguntei, eu tinha um paciente que era de vocês pararam para almoçar? Porque foi muito tempo, né, cara? Né? Muito tempo. Opa, muito tempo. Desculpa, derrubei aqui. Aproveitar e tomar um gole aqui. Não, fica à vontade. Eu acho que vai muito em consonância com a próxima pergunta que eu ia fazer, né? No pós-operatório, o que o cara pode fazer e tem que deixar de fazer.
O pós-operatório, como a gente está falando, eu acho que o tratamento, tenho certeza, né? O tratamento, ele é a parte ali do consultório, a parte técnica, equipamentos, tudo mais, e tem a parte do paciente, né, cara? São duas ruas com sentidos que vão para o mesmo lugar. Tem que estar junto, né, cara? Por exemplo, cirurgias pequenas, um implante, é uma coisa tranquila, né? Uma coisa tranquila, a pessoa no outro dia está trabalhando. Agora, eu faço muito esforço físico. Eu gosto de treinar muito. Crossfit, eu faço beach tênis, uma semana, pelo menos. Da moda aí. Uma semaninha tem que dar um tempo, cara. Por quê? Você está num processo de cicatrização. Tudo que você fizer, você vai aumentar a sua circulação, você vai dispor do teu organismo de funções que a gente não quer ali naquela hora. E você até falou, interrompendo rapidão, você até falou, a gente acha que o dente é só um dente, mas você explicou que lá dentro tem a parte do óssea que é circulação. Justamente. Todo dente tem uma veinha, um nervinho, que ele sai na tua circulação e ele se liga nos nervos, na sua circulação sanguínea geral, né? No seu sistema nervoso geral. Então, um dente é igual a um dedo. Vamos dizer assim. É uma coisa muito importante, é uma coisa que se você perder, você vai ter problema, você vai ter cirurgia. Então, é mais ou menos isso, né, cara? E assim, o pós-operatório, normalmente, medicação na hora correta é importante. Prescreveu, cumprir aí. Aliás, prescrever o medicamento certo para esse tipo de paciente. Por exemplo, na minha equipe, tem a Adriana, minha esposa, que ela é farmacêutica. Ela é profissional da área de farmácia há muitos anos, né? Tem uma experiência vasta. Então, a gente pega os exames, senta com a Adriana. Não, ele não pode tomar isso, toma remédio, tem pressão alta. Tem dúvidas? Dr. Gilberto, anestesista, participa com a gente aqui. Dúvidas? A médica infecto. Então a gente tem ali na nossa... O Dr. Cristiano Budim, que é cabeça e pescoço do Amaral, e é otorrino lá no consultório, né? A gente divide o mesmo espaço. Além de ser um grande amigo, meu amigão. Especialista nessa parte aqui. Então, assim, o consultório tem tudo a ver, né? Porque a gente conseguiu formar uma equipe. Então, tem o otorrino, tem o anestesista, tem o farmacêutico e os cirurgiões dentistas, né? No caso, eu e a doutora Laura. Eu tenho a doutora Laura na minha equipe. Então, César, remédio na hora certa. Repouso. Repouso não é ficar deitado, cara, que nem uma múmia, né? Não é isso. A galera acha que vai deitar na cama. Não, repouso é você ficar ali tranquilo. Você pode conversar, lógico, assiste TV, levanta. Você não vai fazer coisas normais. Você não vai sair e ficar andando no shopping 2 horas. Não é isso. Sair no sol e fazer uma caminhada. Ou ficar aqui que nem a gente batendo papo 1 hora. Não, né? Você tem que tomar os seus cuidados. Então, repouso, né? Medicação, repouso, gelo, sorvete, açaí. Pode inchar? Uma pergunta muito grande. O fulano fez, minha vizinha ficou tudo inchado, tudo preto, tudo roxo. Deu errado. Não deu errado a cirurgia dela. Cada um tem uma resposta, né? Às vezes a pessoa não pode tomar, o paciente não pode tomar certos medicamentos que vão evitar esse inchaço. Por pressão alta, por diabetes. Então, só que o paciente não tem dor. Esse é o ponto. Tem um inchaço ali, mas não dói. Eu sempre brigo com a dor. Eu sempre falo para meus pacientes, cara, eu quero o mínimo de dor. Inchaço, ficar roxo, é uma coisa que a gente vai avaliar. E aí é de cada um para cada um. E aí tem o que tu fazer. Usa pomada, usa outros medicamentos para isso, né, cara? Então, assim, são umas coisas básicas. Medicamento, gelo, repouso e alimentação. Você não vai fazer uma cirurgia e vai ser para comer um torresmo, né? Você tem que comer Vou lá no polaco. Não tem como, né, cara? Então, você tem que ter uma alimentação mais... vamos nos purês, nas massas... né? Carne desfiada. Isso eu falo em casos grandes, né? Casos de um dente, não, vida normal. Vida normal, ali um tempinho de recuperação bem mais... É um tempo bem tranquilo. E você comentou que existem casos de ser uma prótese total, né? De fazer o procedimento, e casos que é de imediato, né? Sim. Mas em padrão, para esses 2 casos, a pessoa pergunta... Em quanto tempo eu vou ter meus dentes de volta? Justamente. Essa é a pergunta que todo mundo quer. Quando eu vou ter dentes? Eu instalei o implante, ele teve um bom travamento ósseo, que é calibrado pelo equipamento e pelo torquímetro, acima de 40 newtons, 4 quilos força, medido, eu tenho o dente em poucos dias. Não teve um travamento bom? Deu errado. Não. Nós só vamos esperar... É o procedimento, faz parte do procedimento. Justamente, nós vamos esperar até 120 dias. Mas 120 dias, 4 meses? Depende. Tem implantes que eu posso ativar com 40 dias. Tem implante que eu posso ativar com 90 dias e implantes que eu posso ativar com 120 dias. Isso vai depender do tipo de implante que foi utilizado,
né? Mas é uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu me especializei, né, de certa Pergunta forma... até antes do preço, né? Até antes do preço, Eu me especializei em carga imediata, que é por dentro em poucos dias. Meu consultório é feito para carga imediata, né? Inclusive o laboratório que faz os nossos casos é nosso, bem dizer, né? Só faz para mim. Então, a gente tem ali uma junção disso. E o formato dos implantes também muda. A marca muda quando a gente busca carga imediata. Então, por isso que assim, não é simplesmente um implante, uma coisa só que vai ser usado, né, cara? Você tem várias marcas, vários formatos, né? Show de bola. E a pessoa colocou um implante ali, vida normal, beleza. O que eu faço com meus implantes hoje é a mesma coisa que eu faria na época que eu tenho dente? Como que eu tenho que higienizar? Como que eu tenho que... Os cuidados, o tempo né? que eu tenho que voltar em dentista? Sim. Essa parte, cara, da manutenção, ela é muito importante. Por quê? Quando o paciente ele troca, vamos dizer nos casos extremos, né? A pessoa perdeu todos os dentes, colocou por idade, que seja... Por algum motivo, E acontece muito. Nossa população, se não me engano, tem 40 milhões de pessoas desdentadas. Esse paciente ele fez o tratamento de protocolo. O que é o protocolo? As próteses totais, né? Você perdeu todos os dentes, eu posso colocar 4 implantes na parte de baixo, 4 implantes na parte de cima e fazer a boca inteira, tá? Esse paciente, César, eu acompanho ele por 4 meses após a cirurgia. Por que 4 meses? 4 meses é o tempo de cicatrização dos implantes. Após isso, eu vou acompanhar ele a cada 6 meses, depois a cada 1 ano. O que ele tem que fazer? Ele vem para o consultório para fazer uma limpeza de protocolo. A gente remove o protocolo, a prótese dele de implante, desparafusa ela, remove, confere todos os componentes, né? Porque o implante, uma revisão. É uma revisão, justamente. Confere, faz a higienização, a limpeza e as orientações, né? Olha, tem que usar mais a maquininha aqui. Não é porque a pessoa não higieniza bem. Às vezes ela não está conseguindo higienizar ali. Não chega no ponto. E mesmo que ela higienize bem, tem que fazer esse procedimento, né? Pelo menos uma vez por ano. Na limpeza de protocolo, por exemplo, eu troco os parafusinhos de acesso. Por quê? São parafusos que ele tem 1 kg força. Se você vê um parafusinho eu vou te mostrar depois. O parafusinho é isso aqui, cara. Ele tem 2 milímetros, 2 ou 3 milímetros. E ele aguenta 1 kg força. Só que ele é feito para ter 2 torques. Sim. Então, instalei, troca. E vida normal, cara. É que nem uma limpeza de dentes, que é o ideal. Todo ano você... O que é o ideal? Como a gente falou, às vezes até mais rápido que um dentista normal. Cara. O que é ideal todo ano? Você fazer uma panorâmica e uma vez por ano fazer uma limpeza. O protocolo é a mesma coisa. Independente se é um implante ou se é total. Os casos unitários de menores, até que não. Porque daí ele participa da limpeza geral de dentes que o paciente faz. Né? Não tem tanto a necessidade de remover. A não ser que o paciente não tenha uma boa higienização, não consegue, por algum motivo de saúde, né? Por exemplo, autismo, alguma coisa que a pessoa não consegue ter uma higienização legal, a gente remove, faz uma limpeza e volta. Mas os casos maiores, né, de implantes múltiplos, esses, com certeza, o ideal é uma vez por ano. Dado periódico ali até... Até porque, César, um dos maiores motivos de perda de implante se chama periimplantite. A gente não tem a periodontite, que é a infecção gengival. A periimplantite é a infecção do implante por gengiva, por tecido mole. E ela é ocorrida por quê? Pela adaptação da prótese. Primeiro, uma adaptação boa da prótese, né? Sim. Não é a culpa só da higienização. Então você junta uma má adaptação da prótese, talvez, e uma má higienização, a chance de perda de implante é grande. Sim. Tá, mas a minha prótese está adaptada, mas eu não tenho higienização. A chance também é grande. Então isso é muito importante, né? Show. E aqui tem perguntas que foram respondidas aí, porque assim, a gente pegou uma construção do que a gente gostaria, né? E eu acabo falando demais, né? A sedação consciente, tipo, puta explicação legal. Problemas de saúde, pode fazer uma cirurgia? Eu acho que é legal até focar nisso daí. Cara, você falou ali, às vezes a pessoa que teve um AVC e tal, sim. Mas é legal falar como é feito esse estudo. Sim. Né? Cara, essa é uma pergunta, eu faço também o programa da Rádio AM, né? Sim. Com o Beto Cassolo lá. Então, é uma pergunta que todos mandam toda vez. Mas eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio de pressão, eu fiz ponto safena, eu tenho problema de coração, eu não posso fazer implante. Pode. Lógico que você pode fazer implante. Porém, existe um planejamento. Você deve, porque sua saúde tem que estar em dia, né, para você se alimentar bem. Mas tem um planejamento para isso acontecer. Esse planejamento ele começa no exame, na avaliação, exame clínico, exames de imagem, exames laboratoriais. Ok.
se junta a equipe, nós temos a nossa junta médica, que a gente fala, né, junta médico-odontológica, onde a gente coloca os casos. Olha, o paciente teve ponto de safena há 2, 3 anos, toma tal remédio. Normalmente, César, eu faço uma carta para o médico que acompanha o paciente, explicando o que eu vou fazer, explicando o medicamento que o paciente vai tomar, o tipo de anestesia que eu vou fazer. E peço uma avaliação em conduta. Ou seja, tá ok ou você quer mudar algo? Sim. Normalmente ele me responde, não, segue como tá. Ou olha, altera esse medicamento, a gente não acha interessante. Ok. Você já vai desde até o pós-operatório. Até o pós-operatório. A gente já programa desenha todo o tratamento. Todo o tratamento. Então, não existe isso, cara. Não existe. Às vezes, é lógico que o paciente ele tem pressão alta. Tá, às vezes vai no médico, troca o medicamento, faz a cirurgia. Às vezes não vai ser tão rápido porque vai ter que passar porque por ele uma vai troca ter que de passar. medicamento. Justamente. Isso são poucos casos, mas acontece. Né? Mas assim, eu procuro sempre os casos que o paciente tem uma situação mais avançada, a minha pressão é descontrolada, minha diabetes é descontrolada, né? Eu tenho um problema cardíaco, já operei 2 vezes, com sedação. Com o médico anestesista. Riscos nenhum, risco zero praticamente, conforto, o paciente e cuidando da saúde, né, da pessoa inteira, né? Show. Nossa, super importante isso, porque assim, às vezes as pessoas que têm certa quantidade elevada de doenças aí, elas acham que elas se limitam a fazer coisas que pessoas, não que elas não sejam pessoas comuns, né, mas que pessoas comuns poderiam fazer com mais tranquilidade. Sim. Hoje a medicina era super avançada, a odontologia também, então é ir atrás. Gente que deseja de realizar um sonho. Justamente. Por conta e fica limitado. Eu vou te falar assim, o que eu vejo é a maior limitação dos pacientes sobre doença, sobre dor e valor. Entendeu? A gente já falou bem sobre doenças, né, cara? Doença, cara, todo paciente pode fazer implantes. Pode fazer doenças que são tratadas. Justamente. Né? Por exemplo, a gente tem um anestesista na equipe. Quem autoriza anestesias no hospital? Anestesista. Ele não vai contra o médico, eu nunca vou contra o médico do meu paciente, mas eu tenho um anestesista aqui que vai falar, João, fala pro médico dele, vamos pedir tal exame, o que ele acha disso? Então, cara, é uma interação muito legal. A gente acaba conhecendo os profissionais também, que isso é muito legal, né? E quando a gente fala da dor, técnicas, anestesia, anestesista, eu acho que o ambiente, ele tira essa ansiedade. A clínica, o consultório foi projetado, cara, para criar uma sensação de tranquilidade. Desde a parte, a gente pensou em tudo, desde a parte arquitetônica, na parte de jardinagem, na parte de cores. A gente não usa roupa branca. Então, assim... Para dar aquela sensação de que, eu tô entrando no caminho do céu aqui. Né, cara? Aquele negócio gelado, assim, sensação de gelado, né? E o valor. O valor, cara, é uma coisa que, assim, eu falo pro paciente, quanto vale para você resolver o seu problema? Não, então você vai me enfiar a faca. Não é isso. Quanto vale para você, assim, investir no seu tratamento. Né? Hoje existe inúmeras formas de você fazer tratamento, inúmeras formas de pagamento, enfim, isso é uma coisa relevante. Mas não é uma coisa exorbitante, cara. Tem paciente que chega lá e fala, nossa, eu achava que era muito mais que isso. Nossa, eu achava que era uma coisa que eu ia ter que vender meu carro para fazer implante. Não, cara, não é isso. E entendeu? Outra, tentar se adequar. Por exemplo, eu tenho problema em 8 dentes. Meu, não precisa fazer os 8 já. Justamente. O tratamento, ele pode ser... Eu gosto muito de dar fases. Né? Ou fatiar, vamos dizer assim, né? Olha, o que é mais emergencial? Isso aqui, pontos de infecção e tudo mais. Tá, segundo passo, vamos colocar você numa função. Terceiro passo, vamos para a estética. A gente pode dividir essas fases. A estética eu acho que é um dos, depois você me corrige se estiver errado, mas é um dos pontos que as pessoas mais se incomodam. Sim. Né? Sim. Antes da saúde por si só. Sim. Né? Sim. E você sabe que muitas vezes, César, a pessoa vai atrás da saúde, vai atrás da estética. E descobre tudo que tem. E descobre tudo que ela tem. Mas às vezes ela vai no profissional que ele somente só quer saber da estética do paciente. E não vê o que é o principal, que é a função mastigatória. Sim. Se você tem uma função boa, você vai ter estética. Isso é fato, porque as coisas vão estar no lugar certo. O teu rosto vai ser remodelado. Depois a gente vai colocar umas fotos aí, antes e depois, que a gente pode postar, né? Pode colocar no meio pra galera ver. São coisas surpreendentes. Vai estar aparecendo enquanto a gente tá falando, aí tá aparecendo. Vai ser surpreendente as transformações, né, cara? Em questão de estética e de função, né? Uma coisa que a gente estava falando também, né, de quando se pode ou não fazer implantes, né? Que tá aí na questão estética. Muita gente tem na cabeça assim, eu tenho dente infeccionado
eu não posso fazer implante agora. Ou, eu tenho dente infeccionado, eu fui no dentista, ele falou que eu tenho que tirar o dente, esperar alguns meses, colocar implante, esperar alguns meses para pôr dente. Não está errado, mas está um pouco ultrapassado, né? Por exemplo... A técnica não é mais essa. A técnica não é mais essa, justamente. Hoje, 90% dos casos que eu extraio um dente, eu já coloco implante, e 95% desses eu já ponho o dente em poucos dias. Entendeu? Porque antes de você extrair um dente, aguardava fechava... um período, colocava um biomaterial. O ideal é isso, né? O caso que eu não consigo tirar o dente e já pôr implante, pelo menos eu vou lá e coloco um biomaterial. O que é um biomaterial? Um enxertinho ósseo. Nossa, mas vai tirar o osso meu? Não, são biomateriais. É para substituir o espaço que o dente estava... Para ele proporcionar uma melhor formação óssea nesse período até a gente colocar o implante. Ou seja, manter aquele espaço de uma maneira mais saudável. Sim. Porque se você tira só o dente e não preenche, ou a pessoa não tem um volume ósseo bom, você vai ter uma absorção óssea que vai atrapalhar depois o seu implante, vai atrapalhar na estética, aí ele desencadeia algumas coisas, né? Então, eu falo, como eu disse, sem correr riscos, lógico, mas, cara, 90% dos casos, por exemplo, protocolos, como a gente estava falando, pessoas têm infecção na boca inteira, né? A gente vai mostrar casos assim. Extrai tudo, faz osteotomia. O que é osteotomia? Plástica óssea, faz uma gengivoplastia, uma plástica gengival. Cara, aquele sangue que ele tá forte, ele tá escuro, ele já começa a ficar claro. Nosso corpo é maravilhoso, né, cara? A gente já tem uma resposta. Lógico, com medicamento já antecipado, né? Com tudo isso pronto, né, cara? E aí que a gente instala o implante, ou seja, a gente deixou esse terreno em ordem para poder construir, né? Vamos dizer assim. Então, assim, essa lenda que eu falo lenda porque muitos pacientes têm isso. Tem que tirar. Não, cara, não tem essa. Você pode tirar os dentes, né? A indicação da técnica, instalar implante, em poucos dias você está com uma dentição normal comendo churrasco, cara. Show. Entendeu? João, acho que mais algum ponto, assim, da parte... Ou eu queria até fazer uma pergunta. Você tinha falado da dentadura, pessoa que usa dentadura há muito tempo, perde o osso ali, mas eu gostaria de ilustrar com um caso mais extremo. Por exemplo, um cara que bateu de moto, ou tomou uma cotovelada jogando bola, ele tem um afundamento do maxilar e perde os dentes, por exemplo. E precisa fazer um enxerto ósseo. Sim. Esse procedimento é feito todo lá na clínica? Tipo, o cara chegou lá, eu tomei uma cotovelada jogando bola aqui, fundou meu dente. Sim, sim. Cara, eu falo isso porque teve um caso de um amigo meu há muito tempo atrás, que inclusive eu que dei a cotovelada sem querer. Né? Sabia que tinha um fundo nessa pergunta. E hoje ele tá perfeito também, porque ele fez um procedimento... Mas ele usou, na época, um procedimento totalmente... Estamos falando de 1997, por aí. Sim. E hoje ele teve que refazer isso daí. Um abraço, Quinho, desculpa, não foi intenção. O Quinho? O Quinho. O Quinho. E hoje como que funcionaria? Tipo, o Quinho chega lá todo arrebentado, falou Tiba, afundou e caiu 2 dentes aqui. E aí? Sim. Quando existe uma perda dental e uma perda óssea, César, um abaulamento ósseo severo, aí sim a gente tem que abrir mão de enxertos de reconstruções. Certo. Tá? Enxertos eu domino, faço a técnica, todas as técnicas de enxerto. Quando necessário, eu trago um bucomaxilo junto. Tenho uma equipe também, tem o Dr. Daniel lá de Bauru, o Daniel Freitas, que ele entra nessa parte de bucomaxilo, né, para dar todo esse auxílio. Mas a maioria, 90 e poucos % dos casos, eu consigo resolver lá no consultório mesmo, né, sem ser a nível hospitalar, nada disso. Tá? Então, por exemplo, o cara teve uma cotovelada lá, o Quinho chegou lá babando, com os dentes na mão, né, cara? Automaticamente a gente já pede exames de imagem e tenta intervir o quanto antes. Por quê? Para aqueles tecidos não começar ali uma cicatrização que já vai começar a ter perda, reabsorção, enfim, já acessa, faz um primeiro... Muitas vezes o paciente depende da situação, ele tem que passar por alguns procedimentos, mas o primeiro imediato é o quê? Tirar esse foco de fratura, já conseguir uma reconstrução inicial e devolver algo para que ele tenha uma vida normal. Né? Ou seja, beleza. A partir disso, a gente vai elaborando outras coisas. Mas, vou te dar um exemplo, né? Você falou do Quinho. Eu tenho um paciente, o João Fernando, quero mandar um abraço pro João Fernando, ele é gente boa pra caramba. O carioca, gente boa. Ele tava andando, cara, ele, a esposa dele, a Raquel, e ele, cara, acabou
tropeçando ali e caiu sem pôr a mão no rosto, né? Caiu de cara, abalou toda essa base do nariz, né, cara? Perda óssea, perda dental, cara, uma puta situação difícil. Entre aspas, com uma coisa besta, né? Uma coisa besta, cara. Aí, imediato, já fez exame de imagem, isso assim, de manhã, ele foi num dia à noite, isso, no outro dia de manhã ele já me procurou, fez exame de imagem, à tarde, já operamos, reconstrução óssea, implantes já na mesma hora, né? E aí, demos decorrência por causa dele, usou uma prótese provisória por alguns meses, depois a gente veio e colocou a prótese definitiva, enfim. Então, assim, acontece e muito, cara. Muito, né? Muito, cara, muito, esses acidentes. Mas são reconstruções rápidas, são as coisas que resolvem. Tem que ser imediato, né, cara? Show. Não, foi curiosidade, mas no caso dos jogadores de futebol, né? Que, tipo, sempre você vê ali no meio do jogo o cara dando um sorriso faltando. Mas os caras usam muito aquela lente, né? Cara. A lente, César, é até interessante. A lente, ela é um tratamento, é uma das coisas que a gente faz na clínica, né? Lá na clínica, no consultório... Aí só interrompendo, isso é uma coisa mais estética de final de tratamento, né? Às vezes final de tratamento, justamente. Os casos de estética de lentes, ele tem que ser bem, é até legal a gente entrar na parte de lente, né? Só para ressalvar um pouco, pessoal, lá no consultório eu planejo todos os casos, é tudo sobre meus cuidados e minhas mãos, mas eu tenho na equipe a doutora Laura. A doutora Laura, ela é especialista em prótese aqui pelo Centrinho, ela é daqui de Dois Córregos, né? Uma menina, eu falo, né, porque ela é mais nova que eu, então, mas ela é uma pessoa muito legal, muito humana, né? E ela desdenha de uma capacidade estética muito legal. Eu não paro de estudar, César, né? Eu fui fazer um curso de estética ano passado lá em Bauru, de resinas, que eu tenho que ter o meu paciente da cirurgia, mas eu tenho que pensar que ele tem dente. Sim. Eu tenho que também dar esse auxílio estético para ele, para finalizar meus casos. E muitas vezes eu tenho na equipe quem faça, mas para eu ter quem faça, eu tenho que saber indicar, eu tenho que saber o que vai ser usado. Eu tenho que fazer, né? Não é assim, acabou aqui, vai com ela, agora agora é com ela que se vira. Não. Então, fui fazer um curso lá em Bauru, conheci a Laura lá, né? A ministrante do curso foi professora de graduação. Eu falei, pô, precisava de alguém na equipe. Ela falou, João, conversa com a Laura. Então, eu tive uma indicação boa, né? Realmente conversei, deu certo, ela está na equipe. E ela faz essa parte estética, clareamento, limpeza, restaurações. A gente tem essa parte lá na clínica também, né? E, César, quando a gente fala de lente, a gente tem lente em resina, lente em porcelana. Isso aqui é lente porcelana, tá? Precisa ser de porcelana? Não. Existe a indicação para lente de porcelana, a indicação para lente de resina. Uma coisa que muita gente pergunta sobre lente, cara, é assim, vai desgastar o meu dente? Não, cara, não vai. A técnica que nós usamos, você não faz desgastes grandes, que o dente vai ficar aquele conezinho. Não é isso, né? Quando você tem técnicas mais apuradas, minimalistas em termos de desgaste, a gente usa materiais diferentes. Por isso que se chama lente, porque ela tem que ser uma coisa, ela é praticamente transparente. Pra você ter uma ideia, o que dá a cor... É correção. O que dá a cor final numa lente de porcelana é o cimento. Porque às vezes ela é tão transparente, ela tá translúcida naquela cor, que o cimento vai mudar a cor junto. Você precisa corrigir. Então, às vezes, quebra alguns ângulos dos dentes, mínimos desgastes, alguns desgastes nas interproximais, né, entre os dentes a lente, ela tem que vestir, que nem se fosse uma ponta de faca. Né, assim, encaixa lá. Isso lente de porcelana. Lente de resina, né, hoje é uma coisa que a gente faz muito. Por quê, cara? Antigamente, a lente de resina, ficou feio, cara. Existem resinas com polímeros de porcelana que é mais bonito que porcelana. Existe resina porcaria. Existe resina porcaria. Existe resina de R$100, existe de R$1.000. Né? Assim, de custo, você comprar um tubinho, por exemplo. Né? Então, a gente usa o melhor material, né? Até uma resina japonesa, cara, fera. A gente não pode falar muito de marcas, né? Então, não pode falar. Aí, cara, o que a gente faz? A lente de resina, né? A gente faz as moldagens, faz o preparo do caso, né? A Laura faz, com leves desgastes e as reconstruções. Uma coisa legal também, que a gente está falando disso de resina, a gente tem lá no consultório o escaneamento, né? O scanner. Eu uso um scanner sem fio, como eu te disse, né? A gente acabou de adquirir um baita do equipamento. E o scanner é legal, porque a gente vai lá, escaneia o paciente em 30 segundos, então não tem a moldagem, né? Joga no computador, desenha o caso no programa, formato, cor, imprime. Eu tenho impressoras, então eu consigo imprimir em 3D o modelo, eu consigo imprimir um mock-up.
O mocap eu coloco, o paciente tem uma ideia de como vai ser, e aí a gente faz o caso. Puta, que massa. Então, assim, cara, é um planejamento. Como a gente volta a falar, tudo é planejamento, né, cara? Tudo é um planejamento que vai chegar nesse resultado. Show. Agora, você falando, bateu uma curiosidade. Às vezes a pessoa ela fez os implantes da frente. Você já consegue preparar o implante esteticamente com a tal da... Como que chama o nome que a gente falou agora? De resina? Lente? Da lente? Você já preparar? Ou você tem que colocar o implante e depois você vem com o trabalho? Não. Aí depende do caso, né, na verdade. Mas a maioria dos casos, César, o ideal é... No caso de um cara que bateu e perdeu os 4 da frente. Sim. Ele perdeu os 4 da frente. Ele tem lá... Aí ele vai ter os caninos e os pré-molares. Então, pô, vamos fazer uma estética aqui, né, numa parte geral, né, caso haja necessidade. A gente coloca uma prótese de implante, talvez provisória. Provisória. Desenha o caso, né? Faz tudo, escaneamento, desenha, monta no computador. E aí a gente começa a elaborar essas partes juntas. Porque às vezes o paciente quer trocar a cor. Então, peraí, antes de fazer a lente, antes de fazer a prótese implante definitiva, tem que clarear. Quero clarear tudo. A gente faz o clareamento, vê o ponto que chegou esse clareamento. E já faz a prótese. Aí começa a fazer. Pô, então vamos fazer uma bateria de provisório. Faz o provisório, desenha, tá. Então vamos fazer as lentes. Faz as lentes, deixou na posição, agora molde, vamos fazer a prótese de implante. Ou ao inverso. Isso depende muito do caso, mas é uma coisa que sempre anda junto. Sim. Tem que andar junto, cara. Tem que andar junto. Porque o implante não é por si só você pegar um dente aleatório. Não. Pô, você tem que fazer todos os ajustes tudo, da mordida cara, do tudo. cara. Ajuste. Cara, a gente, né, isso é uma coisa até interessante que as pessoas não sabem. A gente tem, pelo formato do rosto, uma base do formato dos dentes. Sim. Se você reparar em pessoas que têm o rosto mais redondo, ela tem dentes mais redondos. Pessoas mais altas, mais magras, têm dentes mais finos. Ou seja, ela segue o biotipo do teu corpo, da tua face. Você não pode querer inventar uma coisa não que pode vai... fugir do padrão. Esteticamente vai fugir do padrão. Até você falou da lente dos jogadores, né, cara? Parece que é tudo igual, né? Parece que todo mundo foi no mesmo dentista, né? Parece. É tudo igual. É isso aí mesmo. Eu, particularmente, não gosto, César. Eu gosto lógico, o paciente está lá, ele sabe a cor que ele quer, o formato, assim... Eu tô ali para guiar e fazer o melhor. Mas, por exemplo, eu sempre tento jogar para o paciente uma coisa natural. Uma coisa que a pessoa olha e fala assim, nossa, você está diferente, você está legal. O que será que você fez, por exemplo? Né, cara? Então, eu acho que isso é legal. Mas tem paciente que realmente a pessoa quer os dentes brancos. Que fica aquela coisa agora, que você parece outra pessoa, né? Agora, aquele quadradão também não, né, cara? Aí já não dá, né, cara? Porque você tem que seguir a anatomia do dente, você tem que ter uma proporcionalidade. E essa proporcionalidade tem a ver com o rosto, né, cara? Com o formato do rosto, enfim. Né? Com a cor da pele. Com a cor da pele, tem tudo isso daí. Né? Pô, acho que é isso aí, cara. Obrigado demais aí por ser o segundo convidado de estúdio. Pô, a gente falhou aí quase um ano depois, mas agora a gente promete que vamos estar aí pelo menos uma vez por mês trazendo alguém aí. João, cara, parabéns. Legal. Conheci esse cara aqui, a gente trocava a fralda junto no SPRI, acho. Aprontava molecagens. Nossa, e ver aí que chegou onde chegou, hoje orgulho de ser agência do doutor, né? Estamos aí junto. Inclusive, muitos desses conteúdos vão estar disponíveis nas redes do Dr. João. A gente agradece demais a participação. Na descrição e nos links aqui do ponto de parada, a gente vai colocar todos os canais do Dr. João aí para quem quiser entrar em contato, aparecendo na tela aí. Algum recado aí ainda para quem sente receio em procurar um... Com certeza, né, César? Eu tenho o que eu tenho para falar aí para os colegas, acredito que muita gente que vai estar vendo já conhece a gente também. Né? Primeiro, agradecer o convite, né? Portas abertas. Eu sou muito agradecido à Only, acolheu a gente, acolheu o nosso consultório, acolheu projeto, a nossa né? ideia, né? Nosso projeto, que também ele é um projeto não só de reconstruir sorrisos dentro da clínica, mas ele é um projeto de dar informação, né? De conscientizar, educativo, justamente, cara. Eu acho que a gente tem que contribuir de várias maneiras, né? E essa é uma forma bem legal de levar informação, né, cara? Inclusive que a gente resolveu retomar o ponto de parada por isso, porque, porra, é um assunto legal. Aí eu falando dos palavrão, eu falei, sai mesmo, não adianta. A gente trazer isso para conscientização, cara. O que a gente quer?
é trazer amigos aqui ou pessoas que a gente está conhecendo num ponto de parada para falar, é possível fazer. Sim. É fácil de fazer e vamos educar a galera para entender que dá para fazer. Justamente. Né? Eu acho essa iniciativa muito legal, cara, né? Trazer de diversas áreas, né? Porque é uma coisa nada a ver, né? Implante. Você nunca vê num podcast o cara falando de implante, né? Então, assim, né? A gente quer ir para esse caminho diferente. O primeiro que a gente teve foi um evento de tecnologia, que poucas pessoas sabiam o que ia acontecer aqui em Jaú. Pô, legal pra caramba e abriu as portas, entendeu? Abriu as portas até para as pessoas entenderem que já é um polo de tecnologia. Sim. Cara, e por que não falar da área de saúde? Com certeza. Porque tecnologia é mais importante. Imagina, se você não tiver saúde, você não vai saber usar a tecnologia. Você não vai usar a tecnologia, justamente. É a base de tudo, base. Né? Então, né, mais uma vez agradecendo, né? Pô, César, legal pra caramba estar aqui, o Luquinha, o Marcel, né? Então, assim, o que eu deixo um recado, cara, não deixa para depois. Procura, cara, um tratamento. Faz, por exemplo, eu não cobro fazer avaliação, cara. Avaliação, cara, é isso aqui, eu dou uma aula pro paciente, eu explico tudo. Pô, mas boca aí pra dar uma olhada. Tem colega que fala, pô, mas você não cobra consulta inicial? Tem que cobrar. Cara, é uma forma de eu estar fazendo a minha parte social também. Eu estou explicando para a pessoa. Sim. Se ela quiser fazer o tratamento comigo, ok, vamos seguir. Se ela não quiser, eu tenho certeza que algum recado eu deixei para ela, né, cara? Então, o consultório está de portas abertas, né, cara? A gente, quem for lá vai ver que realmente é um atendimento humanizado, uma coisa diferente, né, cara? Uma coisa social, não é cobrado uma avaliação. Fala com o seu dentista, você não precisa também só no meu consultório. Pô, e se a gente fizer um raio-x panorâmico todo ano, né, cara, eu cuidar aí, cuida, cara, cuida. Porque sempre a gente vai deixando isso para depois e os problemas vêm, né, com certeza. E a intenção é justamente essa também, a gente tá trazendo o Juliano aqui, o Juliano é meu irmão. O Juliano é das carnes. Trazendo o João aqui, por quê? Para conscientizar. Você não precisa procurar ele, procura o seu dentista, cara, mas segue o cara que você vai ver que ele está produzindo conteúdo ali. Hoje no podcast aí a gente abriu o leque demais, trouxe bastante assunto relevante, mas nos canais do João você vai ver que tá saindo muita coisa legal, muita coisa educativa. E agora a gente está desenvolvendo aqui, né, Caoli, nossa página, nosso canal no YouTube. Né, justamente para propagar essa informação aí. Cara. E, cara, saúde é saúde. A gente não pode brincar, seja ela bucal, seja ela mental. Até a gente brincou, né? Que a gente, até certa idade, a gente trabalhava das 6 da manhã às 5 da manhã. Cara, uma hora você tem que desacelerar, dar uma acalmada, escutar uns podcasts aí. Viver mais com a família, viver em casa, tranquilão, né, cara? Assim, isso faz muita diferença. Tinha momentos que eu não conseguia ver meu filho jogar bola, cara. Lá no Caiçara, por exemplo. Hoje não perco um jogo. Isso aí. João, obrigado demais. Repetindo os links, tanto do ponto de parada quanto dos canais do Doutor vão estar aí disponível. Na página oficial do Ponto de Parada também no Geoclique. E a gente se vê até uma próxima aí. E provavelmente aí você volta pro Ponto de Parada com álcool. Que aí a gente conta as histórias. Aí a gente vai contar bastante coisa engraçada, né, César? É isso aí. Pô, legal, galera. Ó, Ponto de Parada, não perde não, porque achei muito legal essa iniciativa, César. Né? Parabéns de novo pra vocês, cara. E muito prazer em te ver aí de novo, meu irmão. Vamos pra cima. É nóis. Opa!